Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora, chegar, aleluia, em que a morte enfrentarei sem medo, então, sem medo, então teremos o quê? Terei vitória, verei na glória o meu. Ele está vivo. Se você crê que Ele está vivo, então declare com fé: porque Ele vive. Declare: Ele vive. Aleluia. Temor não há, temor, mas eu venci, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode dizer, mas está nas mãos, que vive está. Quando você pode sentir a presença do Senhor Jesus nesse lugar, diga amém. Aleluia. Você crê que Ele pode fazer uma nova história na tua vida? Ele já está fazendo. Assim como diz em João 15: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Jesus nos escolheu, amém? Aleluia. Vamos cantar essa canção. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes montar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Vamos declarar: oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim.
declarar esse refrão? Uma nova história, Deus, para sua vida, para teu casamento, para tua família. Um novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Ele vai abençoar tua casa, Ele vai abençoar tua família. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Vem com fé, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Hey! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos cantar? Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh, esse Deus de milagre, de promessas, Ele cumpre. Aleluias. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. E na guitarra, Marcos. Aleluia, Senhor, te adoramos. Maranata, Senhor. Declaramos: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos. Maranata, Maranata, tem fogo nos
esperado. Ora vem, Senhor Jesus, o Rei dos Reis virá, pode morar aqui. Ele vai morar no teu coração, amém? Ele quer morar no teu coração. Abre o seu coração nessa noite. Abre o seu coração nessa noite. O Senhor quer habitar aí no teu coração. Ele vai encher o teu coração. Você vai sair deste lugar cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Porque a presença do Senhor está neste lugar. Aleluia, declaramos: eu já coloquei as minhas. O Senhor quer ouvir a tua voz nessa noite. Declare para Ele: estou só te esperando. Vamos cantar para Ele? Vamos. Uma canção que diz assim, ó, que diz bem assim: estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Cante para Jesus, cante para Deus. A segunda casa será maior que a primeira. O desejo de te amar, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do meu amor por ti. Não quero que em mim o desejo de te adorar, o desejo de se te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Quantos querem ser o jardim particular de Deus? Que nós não venhamos a perder a presença do Senhor, assim como o salmista declara: Senhor, eu peço que não retire o teu espírito de mim. Porque Davi sabia que a presença de Deus era na vida dele. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós chegamos aqui hoje, eu confesso a você que a minha voz não estava 100%. Eu falei para a pastora: pastora, não é pela minha força, mas é pela força do Senhor Jesus. Mas é para Ele. Então o Senhor quer ouvir a tua voz nessa noite. E juntos nós vamos cantar para Ele, amém? E nós vamos cantar essa canção que diz assim: vem, Senhor, e me resgata todos
todos os dias. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Nós te adoramos, Jesus. A bondade de Deus nos acompanha em todos os dias da nossa vida. Que alegria estar aqui nessa noite. Podemos juntos em uma só voz adorar Ele, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos juntos? Cantar para eles. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos. Você pode erguer tua mão para o céu e declarar: vamos coroar o Rei. Coroamos ao Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E louvor ao Rei Jesus. Declaramos a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E louvor ao Rei Jesus. Com as mãos para os céus declaramos a honra. Ao Rei Jesus, louvor ao Rei Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Quero convidar o Márcio. Paz, boa noite. Eu sou o Márcio da Elisandra, casados para sempre há 25 anos. Que dia é hoje? 10 de abril, 7 dias. Opa, 3 meses e 7 dias. É uma felicidade estar com vocês.
nem precisei chamar, ele já está aqui. Meu amigo Elvis Breves, né? O Elvis Presley, né? Mas é o Elvis Breves. A Camille, esse ano ela não pôde estar conosco, que agora dia 27 vai nascer o bebê, então ela não pode estar conosco. Então eu quero que vocês todos hoje recebam o nosso amigo Elvis Breves. Amém. Então eu vou orar pela vida dele. Senhor Jesus, Pai querido, nós queremos agora, Senhor, entregar a vida do Elvis, Pai. Nós sabemos que não é ele que vai estar falando, mas sim o Espírito Santo vai usar ele, Pai, para trazer, Senhor Jesus, a palavra que cada um aqui está precisando, Senhor. Que o Senhor usa ele poderosamente, que a sua nuvem de glória, Senhor, seja espalhada nessa igreja, que cada um possa sentir a sua presença. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quem está bom aí? Tem que estar, irmão. Você está com seu cônjuge. Quem está feliz aí? Amém. Quem aqui é casado? Só faltou alegria, né, irmão? Não, sempre tem alguém da mídia que ainda não casou, não é? Sim ou não? Tem alguém da mídia aí que não casou ainda? Tem? Então, quando a gente fala assim, quem é casado, a gente tem que fazer muito barulho, para poder eles pensarem assim, deve ser bonzão. Entendeu? Aí eles se animam também para poder entrar nesse negócio junto com a gente. Obrigado, benção. Como o Márcio aqui disse, né? A esposa está grávida e nós estamos vivendo um milagre porque nós perdemos 2 gestações, né? E dessa vez agora ela está gravidona mesmo, vai nascer agora dia 27. Jesus é bom, né, irmão? Jesus é maravilhoso. Que a gente, coisa de 15 em 15 dias, mas uma hora dá certo, né, irmão? Uma hora certa, aleluia. Quem riu está nessa palavra junto comigo, mas eu tenho certeza que hoje vai ter milagre, irmão. Fique de pé aí, vamos ficar de pé, fique de pé aí. Olha aí para o seu cônjuge assim, olhe dentro dos olhos dele. Olhe profundamente assim, isso. Porque às vezes eu costumo dizer isso, né? Sempre que eu vou ministrar para casais, eu faço essa dinâmica, porque às vezes a gente enxerga, mas não vê. Porque enxergar é com os olhos, mas visão é com entendimento. Mas fica de frente mesmo, fica de frente assim. Se tiver que arrastar a cadeira, arraste, isso, chega bem pertinho. Às vezes a gente enxerga só a estética, o aparente, mas a gente não vê a alma, né? A gente não sabe o que o outro está vivendo, o que o outro está passando. Isso. Percebeu a beleza que há diante de ti? Aleluia. Você crê em ato profético? Quem crê em ato profético? Isso. Então diz assim para sua esposa, ainda hoje, diga com fé, fala ainda hoje, eu não estou assistindo fé nisso não, fala varão, fala assim, ainda hoje, para ela sentir mesmo que é tipo isso, legendário, fala ainda hoje, antes que o galo cante, vai cair um pix de R$1.000 na sua conta. Aleluia. Eu senti Deus nessa palavra, eu senti Deus. Não, agora é sério, agora não acabou não, agora varoa. Agora é sério, olha para ele e fala assim, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai coisar 3 vezes. Misericórdia, eu senti um riso de deboche assim por parte das irmãs. Pode sentar. Você percebeu que quando eu falei assim, quando os homens falaram do Pix, tem mulher que sabe que não tem R$1.000 na conta do marido, mas mesmo assim ela glorificou? Não, porque a mulher tem um negócio de acreditar nas coisas, não tem? A mulher tem muita fé. Mas quando chegou na vez do homem de coisar 3 vezes, eles nem fizeram barulho, vocês perceberam? Que ele está pensando assim, eu não vou aguentar mesmo, eu não vou aguentar. Não, tem uns que pensaram assim, eu vou fazer igual a Pedro, eu vou negar antes. Mas Deus é contigo, varão. Quem acredita que Jesus está te dando força, varão?
para você viver essa experiência. Aleluia. Eu creio. Olha só, Provérbios, capítulo 24, verso 3, diz assim, ó: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Olha o que um homem mais ou menos sábio, né? Olha o que ele diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Eu não sei se você já percebeu, eu não estou pregando ainda não, tá? Só estou anunciando aqui o curso aqui que eu vou apresentar para vocês. Eu não sei se você já percebeu, você fala assim, ó, você chega para o Estado e fala assim, ó, Estado, eu quero ser advogado. Aí o Estado fala assim, ó, você tem que fazer uma faculdade, depois de terminar essa faculdade, ou lá para o 10º período, você presta, né, lá, você vai fazer uma prova lá na OAB, aí são 2 fases, se você for aprovado nas 2 fases, aí sim, aí você tem o direito de advogar. Aí você chega para o Estado e fala assim, ó, eu quero ser médico. Aí o Estado fala, olha, você tem que prestar um vestibular, tanto para particular quanto para federal. Aí se você passar nesse vestibular, você começa a estudar por 6 anos, depois disso você começa a clinicar lá. Se você quiser fazer uma especialização, são mais não sei quantos anos, tem que fazer residência. Aí você fala assim, não, Estado, eu quero dirigir. Fala, você quer dirigir? Então você vai ter que pagar lá, acho que agora não paga mais mudou alguma coisa, né? Mas eu não sei como é que é mais ou menos. Mas antes você tinha que fazer o quê? Você tinha que ir lá, pagar na autoescola, aí você ia ganhar um livrinho para você poder estudar, aí um dia você ia fazer a prova, aí você tinha que fazer aula prática, depois ia lá no Detran para tu fazer a prova, né? A prova prática, para você poder dirigir. E para casar? Chegou, Estado, eu quero casar. Assina aqui. Assina vocês 2 aqui, tem que ter assinatura de lá uma pessoa que é testemunha, pronto, casou. Ninguém te dá um livro para você ler, ninguém faz você passar por um curso, né? A não ser a igreja que te prepara, tem um curso de noivo como tem aqui, né? Prepara. Mas a gente não busca conhecimento. E o que o salmista, o que o homem mais sábio que já pisou nessa terra está dizendo? Que a gente precisa de conhecimento para a gente edificar a nossa casa e para que ela possa ser estabelecida através do conhecimento. Entendimento do quê? Da palavra. Eu tenho uma mentoria que eu dei o nome de método CI, casais indivorciáveis. Quem aqui tem um casamento indivorciável? Quase ninguém, amém. E aí, nessa mentoria, eu tinha mais ou menos 10 encontros, né? Que é um encontro com o homem, outro com a mulher, e depois são 9 encontros com os 2 juntos. E aí eu comecei a divulgar essa mentoria, aonde eu ia ministrar, e aí as pessoas começaram a me procurar. Aí falava, quanto é? Não é barato, porque eu tenho que ter 10 encontros com o casal, né? E aí quando eu falava o valor, a pessoa não tinha condições, e aí eu ficava mal. Por quê? Porque eu sei que aquele casamento precisava, só que eu não tinha condição de pagar, e eu ficava mal. Por quê? Também eu preciso também, porque eu vou disponibilizar, de pelo menos aí, ontem eu fiz um atendimento, ontem fiz um atendimento individualmente com um homem, que na mentoria, eu fiquei 3 horas, eu mostrei para o Márcio aqui, eu mostrei lá a nossa videochamada, 3 horas, e geralmente é 1 hora, mas passa, não tem jeito, a pessoa está no momento ali, eu vou falar, para de falar agora, acabou 1 hora, então desprende muito de tempo. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu tive uma ideia, eu vou pegar tudo que eu falo na mentoria e vou colocar em um livro, que virou um curso, chamado Método CI Casais Indivorciáveis. Então aqui são 10 princípios, e eu tive uma ideia de colocar 10 videoaulas também. Então aqui são 10 QR Codes, cada QR Code desse aqui é uma aula explicando cada princípio. Tem gente que às vezes não gosta de ler, né? ou às vezes tem preguiça mesmo, não gosta, ele fala, não vou comprar porque eu não vou ler mesmo, porque isso aqui não é um material para ler, é um material para ser estudado. Então você pode assistir às aulas e acompanhar os princípios. Como que nasceu o método CI? Em 2002 eu me formei em Direito, e dentro do período da faculdade eu fui orientando numa pesquisa de iniciação científica com uma antropóloga, e ela era doutora em educação. Então ela me orientou naquilo que ela domina, que é a educação. Então ela me deu um tema, a história da educação do Brasil e as práticas pedagógicas. E eu descobri nessa pesquisa que a educação no Brasil ensinou a gente a copiar e colar. Eu não sei se você aqui vai se identificar. Você chegava na sala de aula, a professora ficava escrevendo por 2 horas no quadro. Ela falava assim, vou apagar esse lado. Você fala, não apaga não, que eu estou aí ainda. Quem lembra disso? Você tem mais de 50 anos então, que eu sei. Que eu lembro que minha avó que me contava isso, que a professora fazia isso. Aí, depois ela colocava umas 15 perguntas. Aí falava assim, agora interprete o texto. Que interpretar, irmão?
Aí ela colocava assim: quem é o autor principal do texto? Joãozinho. Você olhava lá e falava: é Joãozinho, e colocava Joãozinho. Qual era a missão de Joãozinho? Você olhava no texto: comprar arroz para a mãe. Aí ela botava: comprar arroz para a mãe. Ou seja, você copiava do texto e colava na pergunta, então você não aprendeu a transformar a realidade. Então eu entendi por que é que o brasileiro tem dificuldade de prosperar, porque ele não aprendeu a transformar a realidade, ele simplesmente copia e cola. É por isso que a gente repete a história dos nossos pais, a gente só copia e cola. E aí eu tive 2 professores de filosofia na faculdade de Direito, e esses 2 professores, eles mudaram a minha visão acerca da realidade. E tanto que depois que eu terminei a faculdade de Direito, eu fiz uma pós em filosofia influenciado por eles. Então eu tenho uma visão filosófica acerca do casamento. Então esse material não é um material previsível. Você vai, eu sei que talvez você leu aí 20 livros sobre casamento. Amém? Aí você vai ver que não é um material previsível. Se você já leu 20 livros, porque você é melhor do que os outros 20 escritores? Não, porque os assuntos se repetem. E a gente acaba tendo a mesma interpretação acerca, porque todo mundo que quer escrever, lê todo mundo e acaba reproduzindo aquilo que leu nos livros. Então eu tenho uma visão diferente. Os assuntos são os mesmos: sexualidade, todo mundo que fala de casamento tem que falar sobre finança, tem que falar sobre comunicação, tem que falar sobre sexo, sim ou não? Tem, sexo, coisar, não tem no sistema? Mas você vai ver que tem uma visão diferente. Depois eu fiz um curso de terapia sistêmica familiar, onde eu me tornei terapeuta de casais. Depois um curso de psicanálise, que eu entendi que a gente pisa no chão da nossa infância. Então eu peguei todo esse conhecimento, coloquei aqui nesse material. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Na Hotmart custa 347, porque tem tráfego pago, né? Tem uma equipe que cuida, então você tem um recurso que você precisa investir lá para você vender. Na igreja, quando eu vou na igreja, eu vendo por 120 o curso, porque aqui não tem tráfego pago, não tem nada, eu só estou aqui anunciando. Só que hoje eu vou fazer por R$ 97,00. Você pode ir lá atrás, pode parcelar em 12 vezes, se você quiser parcelar em 200 mil vezes, mas leve esse material e em nome de Jesus adquira conhecimento. Vai ser bênção para sua casa, para sua família. Quem pode dizer glória a Deus? Olha, eu já vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí em Gênesis 2:25. Gênesis capítulo 2, verso de número 25. Enquanto você procura aí, a gente precisa bater um papo aqui muito profundamente sobre 2 princípios que estão aqui. Eu não vou falar tudo porque não vai dar tempo, mas aqui eu vou tentar conectar 2 princípios aqui: princípio da transparência e o princípio da unidade. Quando a gente fala sobre casamento, a gente precisa compreender a Trindade. Por que a gente precisa compreender a Trindade? Ou tentar compreender? Porque Deus, Ele imprimiu as características da Trindade no casamento. Parece que Deus pega assim, a Trindade, e fala assim: eu vou formar o primeiro casal, só que eu vou imprimir as características da Trindade no casamento. E é por isso que é complexo a gente entender o casamento, porque também é complexo a gente entender a Trindade. Dá para entender a Trindade? Não, porque Deus é um e é 3 ao mesmo tempo. Você fala, é difícil compreender isso, é por isso que é complicado compreender casamento. Então, para a gente entender o casamento, ou tentar compreender o casamento, a gente precisa olhar para a Trindade. Por quê? Porque a Trindade é um ser plural. Deus é um e é 3 ao mesmo tempo. E o casamento também é um ser plural. Então, por que é que eu digo que Deus imprimiu as características da Trindade no casamento? Porque Deus pegou a imagem dele, a imagem do Deus Pai, e Ele entregou para o homem, imprimiu no homem. Por que é que Deus pega a imagem dele, a imagem do Deus Pai, e imprime no homem? Porque todas as vezes que os filhos de Adão olhassem para Adão, não ia enxergar Adão, ia enxergar a imagem do Deus Pai no pai deles. Deu para entender ou pareceu o discurso da Dilma? Não, vamos de novo. Deus pegou a imagem do Deus Pai e colocou em Adão. Por que Ele colocou a imagem dele em Adão? Porque quando Caim e Abel olhassem para ele, ia ver nele a imagem do Deus Pai. Então, quando os seus filhos olharem para você, os seus filhos, você homem, seus filhos precisam enxergar em você a imagem do Deus Pai. Então, o problema é que a gente quer que que os nossos filhos tenham uma experiência com o Deus Pai que não mudou o pai deles.
Por que é que Caim mata Abel? Porque Adão perdeu a imagem de Deus Pai. Então os seus filhos precisam ter uma experiência com Deus Pai dentro da casa deles, através de você que é pai. Dilma, deu para entender de novo ou não? É por isso que um dia alguém falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. É por isso que Jesus falou assim: ó, você quer ter uma experiência com Deus Pai? Você quer se achegar ao Deus Pai? Então vocês assim, ó, é só ir por esse caminho aqui, ó, que vocês vão ter acesso ao Deus Pai. Não, Jesus falou assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você, Pai, é o caminho que o seu filho vai percorrer para ter um encontro com Deus Pai. Um amém. Amém. Aí agora, para mim, olha só, eu não estou afirmando, tá? O que eu vou dizer agora não é uma afirmação, eu não estou afirmando. Por que é que você não afirma, Elvis? Eu não afirmo porque eu não sou teólogo, eu sou profeta. The king, the power, the best. eu sou mais profeta mesmo. Então presta atenção. Deus, para mim, Ele vai pegar a semelhança do Espírito Santo e vai imprimir na mulher. A imagem do Deus Pai Ele entrega para o homem, e a semelhança do Espírito Santo Ele entrega para a mulher. Por isso que a mulher é mais sensível, por isso que a mulher é ciumenta, sim ou não? Então a mulher é mais sensível, então Ele pega aí a semelhança do Espírito Santo e Ele entrega para a mulher. É por isso que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. O casamento é o homem, a mulher e o Espírito Santo, porque os dois se tornam uma só carne, se torna templo, e o Espírito Santo mora, vive e habita dentro. Na Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e no teu casamento é você, o seu cônjuge e o Espírito Santo morando, vivendo e habitando dentro. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Então olha, Deus vai imprimir as características do Espírito Santo no casamento. Então, para entender casamento, a gente precisa olhar, ou para viver o casamento, a gente precisa olhar para a Trindade. E ao olharmos para a Trindade, não dá para a gente compreender profundamente a Trindade, porque até hoje existem teólogos que acreditam que a Trindade não é o que nós, os protestantes, ou até mesmo a Igreja Católica prega. Falam, não, a Trindade não são 3 em 1 ao mesmo tempo, porque é complicado você entender essa ideia de que Deus é um Deus plural. Quando Deus envia Jesus para morrer, Deus também está morrendo, Deus Pai está morrendo, porque os dois são um só. Aí só que Jesus fala com o Pai fala com Jesus, mas como que eu posso falar comigo mesmo? Quando você fala sozinho, você é maluco. Já viu a pessoa falando sozinha na rua? Você fala, é doido. Então é complexo de entender, por quê? Porque o Evangelho, ele não pode ser compreendido racionalizando, mas raciocinando. Não dá para entender o Evangelho racionalizando. O Evangelho, para olhar para o Evangelho e você sentir paz, você precisa raciocinar e não racionalizar. Porque se for racionalizando, não é Evangelho, é filosofia. Só para você ter uma ideia, imagina, a gente olha para o Evangelho, a gente fala assim, não, eu quero entender o Evangelho. Aí o Senhor fala assim, ó, você quer transformar o mundo? Para você transformar o mundo, você transforma o mundo através da renovação do seu entendimento. Por que é na renovação do entendimento? Porque a gente entende raciocinando e não racionalizando. Então, por exemplo, o Evangelho, Jesus não podia, eu vou aqui abrir meu coração para vocês, Jesus não podia, durante os 3 anos e meio que ele ficou aqui, que ele iniciou o ministério, Jesus não podia ficar 3 anos e meio escrevendo os Evangelhos? Quem é o autor dos 4 Evangelhos? Jesus. Não podia ser Jesus? Jesus não escreveu nada. Por que podia ser Jesus? Porque os evangelistas escreveram os Evangelhos. Você vê, Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Por que foi Paulo que escreveu? Por que não foi Jesus? Porque se fosse Jesus, Jesus poderia deixar tudo tranquilão, irmão, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Jesus podia escrever assim, olha, predestinação, vocês são predestinados sim. Pronto, a gente ia falar, não, é predestinado porque Jesus falou que nós somos predestinados. Mas aí tem uma discussão, uns acreditam que é predestinação, o outro acredita que não uma vez salvo, salvo para sempre, que pode perder a salvação. Aí um fala, não perde salvação, o outro fala, perde salvação, a gente fala, calma aí, perde ou não perde? Paulo chegou e falou assim, a fé, a salvação é pela fé, não pelas obras. Aí Tiago falou assim, mas se não tiver obra, a fé é morta. Aí você fala, calma aí gente, quem eu vou ler quem aí? Quem que eu vou obedecer aí? Vocês estão entendendo? Que o Evangelho não dá para você entender racionalizando, mas raciocinando.
Aí Jesus vai e fala assim: se alguém der um tapa na tua cara, vira o outro lado. Jesus falou assim: não tem seus inimigos? Ore por eles. Não tem os seus inimigos? Ore pelos seus inimigos. Eu te pergunto, dá para orar pelo Alexandre de Moraes? Não dá? Você chegar na sua casa: Senhor meu Deus e meu Pai, Tu que voas sobre as asas de querubins e resplandece, Tu és tão grande que estás sentado sobre o globo terrestre, na Tua mão há força e poder, não há quem possa resistir. Abençoa, Senhor, o Teu filho Alexandre de Moraes, abençoe a esposa dele, Senhor, que eles possam usar os 80 milhões, aleluia. Dá, irmão, para orar? Aí o Senhor falou: você tem que orar pelos seus inimigos, você tem que orar. Irmão, o Evangelho não dá para, eu vou repetir, não dá para viver o Evangelho racionalizando, porque senão você vai endoidar. Mas a gente tem que viver raciocinando. Irmão, a cruz é racional? A cruz não é racional, irmão. Perdão é racional? Não é racional. Paciência é racional? Não é racional. Aí vem alguém e fala assim: Elvis, eu quero me divorciar. Por quê? Porque meu marido é assim, meu marido é assado, meu marido faz assim, meu marido é desse jeito. Aí, irmão, quando termina, me dá um ódio tão grande que eu falo assim: olha só, larga esse homem, sabe, faz assim, some, manda esse homem sumir da tua vida. Aí eu estou racionalizando. Mas quando eu entendo que o Evangelho não é racionalizando, mas é raciocinando, eu falo: mas sabe o que acontece? É que tem que perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa. Porque mandar embora é razão, mas perdoar é Evangelho. Por que que Jesus não escreveu os Evangelhos? Por que que Jesus não escreveu o Novo Testamento inteiro, que ia ficar muito top para a gente? A gente ia entender tudo, não ia ter nada de interpretação. Não precisa ter interpretação, porque está tudo certinho. Sabe por quê? Porque não é subjetivo, irmão. Não é objetivo, tudo é subjetivo. Por que que não é objetivo e é subjetivo? Porque é o Evangelho. Jesus está dizendo assim: tem coisas que não é realmente para você entender, não é para você entender, é simplesmente para você viver. Eu estava lendo com minha esposa, ontem, eu estava lendo, quando a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11 sobre a fé. Quando você vai ver ali a fé é o firme fundamento das coisas que se vê, mas é a prova das coisas que se esperam. Aí você fala: não, fé, a gente acha que a fé é para receber vitória, para receber bênção. Vai lá ver, irmão, lê. Depois você lê Hebreus capítulo 11, que você vai ver que as pessoas não viveram as promessas delas ali. Você vai ver que eles tiveram fé para viver uma situação complicada. A fé ali não é porque, fulano teve fé e recebeu uma grande vitória, fulano teve fé e as portas, estou dizendo que as coisas não podem acontecer porque você tem fé, mas se você for ver ali, a fé que o escritor dos Hebreus está dizendo, as pessoas tiveram fé para levar o seu filho em sacrifício, as pessoas tiveram fé para trabalhar por 100 anos na construção de uma arca, as pessoas tiveram fé, não viveram a promessa, tiveram fé, passaram por perseguição, tiveram fé, passaram por lutas, tiveram fé, foram cerradas ao meio, tiveram fé, foram perseguidas. Porque o Evangelho não dá para entender racionalizando, mas raciocinando. Aí você fala assim: Elvis, eu não consigo entender casamento. Chupa essa manga, é porque é assim mesmo. Porque o casamento tem as características da Trindade. Quem está entendendo o que eu estou querendo compartilhar aqui? Olha o que diz Gênesis 2:25. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Essa nudez era uma transparência não apenas no corpo, não era uma nudez simplesmente física. Não era que Adão estava nu e Eva nua e era só essa nudez, não, havia uma transparência. Adão, ele vivia uma transparência tão grande com a sua esposa, que ele enxergava ela por dentro, e Eva vivia uma transparência tão grande com seu marido, que ela conhecia ele por dentro. Então era uma transparência não apenas física. Então a nudez ali, eles não estavam, desnudados simplesmente no físico, mas na alma, porque havia essa transparência, porque os dois, eles eram um só. Então, quando o homem, ele peca, a primeira coisa que ele faz é esconder o seu órgão genital com uma folha de figueira. Então, Adão, ele vai pegar uma folha de figueira, ele vai cozer uma folha de figueira, e ali ele vai confeccionar um avental para tapar a nudez dele. Só que o rosto continuou desprotegido. Todo o corpo estava desprotegido, todo o corpo.
Só que agora ele vai tapar o corpo e ele vai deixar o rosto desprotegido. O rosto continuou vulnerável, o rosto continuou aparente, o corpo não. Então Adão, ele pega um avental e esconde o corpo dele e o corpo de Eva. E o avental só está para frente, não está para trás. Tem um monte de gente assim, pela frente uma coisa, mas por trás é outra. Porque quando você conheceu o seu cônjuge, você conheceu o seu cônjuge a partir de quando? Eu conheci minha esposa, ela tinha 19 anos, tinha 17 anos. Você conheceu ela dali para frente. Você conheceu o rosto, você não conheceu o corpo. Você conheceu quem essa pessoa se tornou, mas você não conheceu o ser dela. Existe um filósofo chamado Emmanuel Levinas. Ele é um filósofo lituano-francês do século XX. Esse cara, ele tem uma obra incrível chamada Violência do Rosto. O que é violência do rosto para Emmanuel Levinas? Ele diz o seguinte: quando você lidar com o outro, quando você lidar com o seu cônjuge, a partir do rosto, sem entender que ele tem um ser. O que é o ser? O ser é tudo que o seu cônjuge viveu para se tornar quem ele é. Então você conheceu o rosto dele, você não conheceu o corpo, você conheceu quem ele se tornou, você não conheceu o ser dele. Então quando você se relaciona com o seu cônjuge, a partir de quem ele é, ignorando o ser, tudo que ele viveu, você está violentando o outro, porque você está brigando com o outro, você está cobrando do outro algo que ele é, só que você não percebe que ele é o que é, porque ele viveu todo um ser para chegar até aqui. Então quando eu não conheço a história do meu cônjuge, quando eu não conheço o ser dele, eu não tenho o direito de cobrar quem ele se tornou, porque eu não conheço os traumas dele, eu não conheço a história dele profundamente. Logo eu vou violentar o outro, porque nem o outro sabe que está reagindo do jeito que ele está reagindo, porque a gente reage não pelo nosso consciente, muito mais pelo nosso inconsciente. Freud disse isso. Então você acaba violentando o outro, você acaba cobrando do outro algo que ele nem sabe por que ele é o que ele é. Dilma Rousseff, está dando para entender, irmão? Então a gente acaba violentando o outro, por quê? Porque espiritualmente falando, o outro colocou uma roupa no corpo. O ser, muitas vezes, nem o seu cônjuge conhece. A própria história dele, profundamente, ele não conhece. Por exemplo, eu tratei um casal que a mulher, ela não se sentia parte da família. Ou seja, eles tinham um casal, tinha uma filha de 19 e um filho de 23. E ela, de tempo em tempo, entrava em crise, que ela não se sentia parte da família. E o marido ficava chateadíssimo. Como assim? A gente é casado já há uns 200 anos, a gente tem uma filha de 19, um filho de 23, e você entra em crise. Ela entrava para o quarto, ficava em depressão. Eu não me sinto parte dessa família. Ela sentiu uma rejeição muito forte ainda. Os filhos amavam ela, o marido amava, e ela não se sentia parte pertencente à família. E eram umas crises muito difíceis que ela tinha. E aí, fui fazer um genograma com ela quando a gente estuda 2 gerações da pessoa. E nós descobrimos, ela foi atrás de uma irmã, de uma tia dela, que era irmã do pai, e investigando ela descobriu o seguinte, que antes dela nascer, os pais tiveram uma filha, que é a Ana. E a Ana viveu 6 anos e morreu. Aí se passaram alguns anos, nasceu essa pessoa que eu estava tratando no casamento. Ela nasceu. Ela não sabia que quando ela nasceu, o pai dela, que era espírita, acreditava que ela era a reencarnação da Ana. O pai queria colocar o nome dela de Ana, a mãe não deixou. Então o pai tratou ela a vida inteira como a irmã que para ele havia reencarnado nela, e ela não sabia disso. Então ela nunca foi tratada como ela foi tratada como a irmã. Aí ela passou a entender por que ela não se sentia pertencente à família, por que ela vivia essa rejeição dentro da sua família de origem. Então a gente cobra do outro sem entender que o outro tem um ser. A gente não vive o ápice dessa transparência dentro do casamento, porque a gente não entende que casamento é se tornar profundamente um investigador da história do outro. Olha aí para o seu cônjuge e fala assim: a partir de hoje eu quero saber de absolutamente tudo. Então olha só, o que Adão faz? Adão pega uma folha de figueira e ele esconde o pecado dele, esconde o seu órgão genital. Eu não sei se você já percebeu, quando você vê uma pintura de Adão e Eva, você já viu que tem uma folha no mistério do homem e uma outra folha no mistério da mulher? Tem ou não tem? Porque não tem foto, né? Naquela época não tinha máquina de fotográfica. Mas a pintura você vê, tem ali uma folhinha ali. Então a mulher, ela tem uma folha lá tapando o mistério de Eva. Eu não gosto de falar o nome do órgão genital, mas
Todo mundo aqui tem um apelido, não tem? Você não tem um apelido que você chama o mistério da sua esposa? Tem ou não tem? Eu chamo de Menegueia, eu chamo. Não, quem não tem um apelido que atire a primeira pedra. A minha esposa chama de Brad Pinto, acredita? Aí você vai ver que tem lá uma pintura, não tem? Tem uma pintura lá escondendo. Então Adão quis esconder o pecado. Aí Deus expulsa Adão e Eva do jardim, porque o culto de Adão era cultivar a terra. Então Adão, porque o culto vem de cultivo, Adão ia continuar cultuando com o pecado escondido, e Deus expulsa. Por quê? Deus não suporta a aparência dentro do ambiente de reino. Porque quando a gente conhece o outro, a gente esconde o nosso corpo, a gente esconde a nossa história. Por quê? Eu não posso dizer para o outro que eu grito com a minha mãe, eu não posso dizer para a minha namorada que eu sou um cara ruim, que eu sou um cara chato, que eu sou um cara avarento, que eu sou um cara perturbado, eu não posso. Então eu tenho que mostrar uma coisa que eu não sou, então eu acabo escondendo o meu ser e mostro um rosto que na verdade eu não sou. Ou quando você começou a namorar a sua esposa, você falou assim, eu sou perturbado mesmo, eu sou um cara grosso. Você falava? Não, você não falou. Você chegava e falava assim, mocinho, tudo bem, meu mocinho. Você queria mostrar um ser que não é verdade, porque a gente esconde mesmo. Aí depois que o outro vai descobrir quem o outro é de verdade. Então Deus expulsa Adão porque ele quis esconder, queria viver de aparência dentro do ambiente de reino. E Deus vai expulsar Adão pelo mesmo motivo que ele expulsou os cambistas do templo. Lembra quando Jesus entrou no templo e ele expulsou os cambistas? Por que ele expulsou os cambistas? Não é só porque os caras estavam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. É porque antigamente as pessoas, quando elas iam para o culto, o pecado era por expiação. Então a pessoa ia para o culto, ela queria perdão do pecado, ela tinha que levar um animal para sacrificar. E o animal que ela estava levando para a igreja era um animal que tinha a ver com o pecado que ela tinha cometido. Então calma aí, eu cometi que tipo de pecado? Esse pecado. Eu tenho que oferecer qual animal? Uma ovelha. Então eu levava a ovelha para a igreja, entregava lá para o sacerdote sacrificar e eu ter perdão. Cometi outro pecado. Qual é o animal que eu tenho que apresentar? Uma pombinha. Eu pegava uma pombinha na minha casa, eu comprava em algum lugar e levava para a igreja. Só que o animal que eu estava levando para a igreja identificava o pecado que eu tinha cometido. A pessoa olhava o outro indo para a igreja e falava assim, lá, já sei qual o pecado que ela cometeu, que está levando uma ovelha. Está levando uma pombinha, já sei qual o pecado que ela cometeu. Então o animal que eu estava levando identificava o pecado que eu tinha cometido. O que os cambistas fizeram? Não precisa trazer de casa nem comprar em lugar nenhum, compra aqui na igreja. Aí a pessoa chegava na barraca do cambista, olhava para ver se tinha algum conhecido, não tinha. Me dá uma ovelha aí, rapidão, rápido. Pegava e entregava para o sacerdote, ninguém precisa saber o pecado. Ou seja, eles estavam tentando esconder o pecado dentro de um ambiente de reino, e Deus expulsou também. Aí Jesus sai do templo, vai lá numa árvore, numa figueira. Jesus chega lá e fala assim, vou comer um fruto, vamos lá, vou comer uma... Quando Jesus chega lá, ele percebe que não tem fruto, só tinha folha. Folha é aparência, fruto é essência. Então Jesus chegou lá e falou assim, parece que tem fruto, por quê? Porque a árvore está bonita, tem folhas. E em Apocalipse a Bíblia diz que a árvore da vida, as folhas da árvore da vida era para curar as nações. Porque a árvore ela tem que ter folha e tem que ter fruto. Fruto é a palavra e as folhas são os dons. E o dom cura, a palavra alimenta. O dom cura, mas a palavra é que sustenta. É por isso que tem gente que é usado em revelação, em cura, em milagres. Você fala, esse cara é um grande homem de Deus. E na verdade, o dom dele está só camuflando uma aparência, mas na verdade não é homem de Deus. Você fala, mas o cara profetiza, o cara revela nome, CPF, e revela mesmo, porque ele veio lá de não sei de onde, não conhecia ninguém, e revelou o nome da pessoa. Só que Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, mas eu falei em línguas, eu profetizei, eu não sei o que lá, eu operei maravilhas, eu não vos conheço. Porque o dom espiritual revela o caráter de Deus, e os frutos revelam o seu caráter. O dom é sem arrependimento. É por isso que quando você vai em um culto de revelação, está cheio. Quando você vai no culto da palavra, está vazio. Por que o culto da revelação está cheio? Porque dom é folha, e o remédio vem da folha. Então o culto da revelação está mais cheio porque as pessoas estão doentes. Quem está doente está atrás de dom, mas quem está sarado está atrás dos frutos da palavra. É por isso que antes do pecado, o que é que Adão procurava dentro do jardim? Antes do pecado? Fruto. E depois que ele pecou?
Ele foi atrás da folha. Adão só foi atrás da folha dentro do jardim depois que ele pecou. Depois que ele ficou doente espiritualmente falando. Mas antes ele buscava os frutos. E quando Adão ficou doente, ele foi atrás da folha, porque folha é aparência. Aí quando ele chegou lá, ele pegou uma folha. Quando ele puxa a folha daquela figueira para confeccionar o avental, aquela folha estava representando a vida dele. Ou seja, está verde, mas está secando. Eu estou vivo, mas estou morrendo. Aí ele pega aquela folha de que árvore? Da figueira. E qual foi a árvore que Jesus amaldiçoou e ela secou? A figueira. Faz sentido? Quando a gente esconde o nosso ser do outro, o casamento seca. Tem coisas que a gente esconde do outro porque a gente está vivendo de aparência. A gente está escondendo o ser. E vocês não são duas pessoas, vocês são uma pessoa só. Quando a gente tenta esconder o ser do outro, o casamento seca. Tem alguém entendendo isso aqui, irmão? Olha só. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, assim: se o povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Então Deus, a gente não entende Deus buscando o ser de Deus. A gente entende Deus buscando a face. E o nosso cônjuge, a gente não entende o nosso cônjuge buscando o rosto, a gente entende o nosso cônjuge buscando o ser, porque o teu cônjuge tem ser, Deus não tem ser. Já que Deus não tem ser, então eu não posso entender Deus pelo ser, eu tenho que entender Deus pela face. E o nosso cônjuge, a gente quer entender o nosso cônjuge pelo rosto e não pelo ser, a gente está trocando, a gente quer entender Deus pelo ser, mas Deus não tem ser. E a gente está tentando entender o nosso cônjuge pelo rosto. E o nosso cônjuge, para ser entendido, você tem que entender o ser. Assinado Dilma Rousseff, deu para entender? A gente está trocando os polos, irmão. Se a gente tentar entender Deus pelo ser, a gente vai se perder, porque Deus não tem ser. Se a gente tentar entender o nosso cônjuge pelo rosto, vai dar confusão, porque a gente tem que entender o nosso cônjuge pelo ser. É por isso que um dia os discípulos estavam na tempestade, aí eles acharam que ia morrer, estavam desesperados. Por quê? Porque eles estavam tentando lidar com a tempestade. Quando Jesus, ele entra dentro do barco, ou quando Jesus acorda, nas duas passagens, Jesus vai falar assim: vento, aquieta-te. O que aconteceu com a tempestade? Cessou. Por que é que Jesus, ele falou com o vento primeiro? Porque a tempestade é o efeito, a causa é o vento. A tempestade só está acontecendo porque está ventando, então Jesus vai resolver na origem. A gente está tentando resolver o nosso casamento pelo efeito e não pela causa. Você percebe que na Bíblia o Senhor sempre foi na causa. Ele chegou no Éden e falou para Adão: o que houve? Ele falou: foi a mulher. O Senhor foi na mulher. O que houve? Ela falou: foi a serpente. Quando Deus chegou na serpente, ele encontrou a origem do problema. Aí ele falou: da semente da mulher vai nascer um, é Jesus Cristo, e esse vai pisar na cabeça da serpente. Porque ele achou a origem. Ele chegou para a igreja de Laodiceia e falou assim: lembra de onde você caiu? Lembro. Volta lá e se arrepende. Ou seja, o Senhor está sempre querendo resolver na origem. Você está tentando melhorar o seu casamento olhando para o rosto, e não vai melhorar, só vai dar problema. Você precisa viver a transparência no casamento, e para viver a transparência você tem que entender o ser do outro e não o rosto. Se você tentar entender o outro pelo rosto, você vai violentar o outro o tempo inteiro, vai violentar o outro o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então havia uma transparência nessa relação. Um dia Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, se eles perguntarem qual é o teu nome, o que eu digo? O que o Senhor falou para ele? Arrié, Axé, Arrié. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu sou o que sou. O Senhor está dizendo assim, ó: daqui 1000 anos eu serei o que sou. Porque em Deus não há sombra de variação. Deus, ele não muda. Por que não muda? Porque Deus não tem ser. Então Deus é de eternidade a eternidade. Posso piorar? Posso piorar, sim ou não? Olha só, eu estou aqui construindo um pensamento para fazer você entender que casamento é complexo de entender, porque a Trindade também é complexo de entender. Então a Trindade a gente não é pela razão, mas é pelo raciocínio, é pelo entendimento, eu creio e amém. Então eu estou construindo aqui só para você entender o que é, como que a gente precisa olhar para o casamento e parar de cobrar do outro de forma, não, eu quero entender. Não, você não vai entender de forma racional, não vai entender racionalizando. Então olha só, existe um cara chamado Parmênides.
é um filósofo pré-socrático lá, 515 a.C. Esse cara disse assim: o ser é e não pode não ser, o não ser não é e não pode ser. Assinado Dilma Rousseff. Olha o que esse cara diz: o ser é e não pode não ser, o não ser não é e não pode ser. O que é que ele está querendo dizer? O Parmênides, 515 a.C., esse cara, com essa frase, ele explicou Deus. Não é a filosofia, não é todo mundo ateu? Com essa frase ele explicou Deus. Olha o que ele está dizendo. Ó, essa taça aqui, ela pode não ser uma taça? Não. Se eu quebrar, ela vai ser uma taça quebrada. Se eu derreter, vai ser uma taça derretida. Se eu tacar fogo, vai ser uma taça que pegou fogo. Ela é e não pode não ser. Ela é uma taça e acabou. Agora, o não ser pode se tornar uma taça? Não, porque o não ser não é e não pode ser. Por que que o não ser não é e não pode ser? Porque o não ser não pode ser pensado e nem imaginado. Tenta pensar em um não ser aí agora. Tenta pensar em algo que não existe. Tenta falar algo que não existe. Não, Elvis, um breu. Breu existe. Não, eu vou pensar aqui em algo, no não ser. Um vento. Vento também existe. Por que que o não ser não pode ser pensado nem imaginado? Porque o não ser não existe. Porque se você tentar falar o não ser, ele já existe. Então não tem como você pensar ou falar o não ser. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus não tem origem. Na linha do tempo, digamos, na linha do tempo, se Deus passou a existir aqui, nesse ponto, aqui é a linha do tempo, e Deus passou a existir aqui, Deus não era e agora Deus passou a ser. Se Deus não era e ele passou a existir agora, significa dizer que alguém criou Deus. E quem criou Deus? Nasceu quando? Nasceu aqui. Tá bom, para ele ter nascido aqui, alguém teve que ter criado Deus. Não, o mundo, ele veio de uma explosão. A vida veio de uma explosão, tá bom. Mas o que é que causou essa explosão? Quem foi que criou o que causou a explosão? Não, o universo existe, sempre existiu. Se o universo sempre existiu, por que Deus pode também nunca ter sempre existido? Então Parmênides está dizendo o seguinte: o não ser não é e não pode ser. Ele está dizendo assim: Deus existe de eternidade a eternidade. Deus não tem começo. Eu te pergunto, dá para você entender isso racionalizando? Deus existe de eternidade. Antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou o princípio e o fim. Dá para você entender isso, sim ou não? Então seja bem-vindo ao casamento. Se você parar assim, Deus, ele sempre existiu, sempre. Deus sempre existiu. A vida inteirinha Deus existiu. Ninguém criou Deus. Deus existe de eternidade a eternidade. Daqui para trás ele sempre existiu. Isso é loucura, irmão. Isso é evangelho, isso é casamento. Não dá para entender racionalizando. Só dá para a gente entender raciocinando. Isso é fé. Então olha para o seu cônjuge e fala assim: está me entendendo não? Seja bem-vindo, chupa essa manga. Aí o Senhor forma a mulher e fala assim para Adão: Adão, essa aí é a sua esposa. Aí Adão fala assim, olha para ela e fala assim: você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Já viu que a gente fala que nós nos tornamos uma só carne? Mas a gente não fala da parte do osso. Adão falou assim, você é carne da minha carne. A gente se tornou uma só carne. Mas a gente não fala a parte que ele disse: você é osso dos meus ossos. Irmão, isso aqui é o verso mais erótico da Bíblia. Esse verso aqui, ele é mais erótico do que o texto de Salomão, quando ele fala da sua amada. Por que é o texto? Eu nunca vi os sexólogos falando sobre esse texto aqui, sobre esse verso. Adão falou: você é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Você é carne da minha carne. O que você faz com a carne, irmão? Aleluia. Você é osso dos meus ossos. O que você faz com o osso? Amém. Alguém entendeu.
Não é? É muito profundo isso aqui. Olha o que Adão está dizendo. Eva, você é carne da minha carne, por quê? Porque quando a gente tem relação sexual, a gente casa a nossa alma, há uma aliança, um pacto de sangue, a gente se torna uma só carne. Só que aí até o não crente se torna uma só carne também quando ele tem ato sexual com a mulher. Acabou, o casal vai lá, ato sexual, se tornou uma só carne. Só que ele vai além, você é osso dos meus ossos. Osso no original é etzen, que significa estrutura, essência. Ele está dizendo assim, ó, a gente se torna uma só carne quando a gente tem relação sexual, mas a gente se torna um só na essência, a gente casa o nosso espírito, porque você, Eva, é a minha estrutura, você é a minha essência. É esse nível de unidade que a gente precisa viver no casamento, porque o casal se torna uma só carne porque teve relação sexual, aí é mole, até o ímpio consegue fazer isso, porque é um casamento de alma, mas a gente precisa casar agora o nosso espírito. E para casar o espírito, a gente tem que viver o ápice da essência no casamento. Adão e Eva, eles eram um só no corpo, mas eles eram também um só na essência. A alma estava casada porque tiveram relação sexual, mas o espírito também casou. Adão e Eva, eles não tinham dois espíritos, eles tinham um espírito só. E a gente precisa chegar nesse nível no nosso casamento, aonde a gente casou a nossa alma, mas a gente também vai casar o nosso espírito. Você vai sair daqui hoje entendendo a essência do casamento. Vocês não vão sair daqui dizendo o homem tem o espírito, a mulher tem o espírito. Os dois vão sair daqui com o espírito só, porque assim como na Trindade tem Jesus e o Pai, eles têm um espírito só. A partir de hoje você vai sair daqui entendendo que vocês não têm dois espíritos, tem um espírito só. Está parecendo heresia, mas calma que a gente vai chegar lá. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Olha só, olha o que o apóstolo Paulo falou em Efésios 5, 29. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim, ó, quando você diz que ama a tua esposa, você está dizendo assim, ó, eu me amo. Por quê? Paulo está nos trazendo de volta para o Éden. Ele está nos trazendo de volta para o plano original. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Por que quem ama a sua esposa, ama a si mesmo? Porque na verdade a sua esposa é você. Quando você se casa, a sua esposa não é mais a sua esposa é você. Porque vocês se tornaram um só. Adão e Eva no Éden, eles tinham uma única visão. Adão olhava o mundo a partir dos olhos de Eva, Eva olhava o mundo a partir dos olhos do seu marido. Quando eles pecaram, houve uma divisão. Tanto que agora Adão está vendo a nudez da sua mulher. Por que ele não via a nudez da sua mulher? Porque a nudez da mulher era a nudez dele, porque eles eram um só na essência. Agora Adão está vendo separado dela, há uma divisão. Agora Adão está enxergando o mundo a partir dos seus olhos. Aí aqui entrou a maldição da transferência de culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu, porque quando no casamento nós somos duas pessoas e não um só, porque o nosso espírito se casou, eu passo a olhar para minha esposa a partir da minha visão, a partir da minha cosmovisão, da minha visão de mundo. Então eu olho para ela influenciado pelo meu ser. Agora quando eu investigo o ser dela e me torno um com ela, a história dela não é mais a história dela, a história dela é a minha história. O defeito dela não é mais o defeito dela é o meu defeito. Então agora entrou a maldição da transferência de culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Já percebeu que no casamento o homem tem um plano extraordinário para mudar a vida da mulher, e a mulher tem um plano extraordinário para mudar a vida do marido? Ninguém tem um plano extraordinário para mudar a sua própria vida. Então o outro não é mais o outro agora é você. Lembra quando Jesus faz uma oração em João 17? Ele fala assim: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Porque quando eles forem um, a igreja, quando eles forem um, como eu e o Senhor somos um, o mundo vai acreditar que o Senhor me enviou. Irmão, é possível a igreja viver um nível de intimidade que Jesus tem com o Pai. Jesus está dizendo isso: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Jesus está dizendo, é possível a igreja viver um nível de unidade que eu tenho com o Senhor. Então se a igreja pode viver o nível de unidade que Jesus tem com o Pai, que dirá você no teu casamento? É possível você viver um nível de intimidade no seu casamento que Jesus tem com o Pai. É isso que Jesus está dizendo. Já imaginou Jesus chegar para o Pai e falar assim: Pai, olha só, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor tem aí o seu jeito de trabalhar, né? O Senhor trabalha aí desde lá do Éden lá, e é o seguinte, eu estou querendo sair, Senhor, porque eu quero pintar minha igreja de preto. O Senhor é mais tradicional, entendeu? Então eu quero botar church na minha igreja, eu quero pintar a parede de preto. Então o Senhor segue aí com as igrejas mais tradicionais, e eu vou seguir agora com as churches, Senhor. Irmão, nada contra de pintar a parede de preto não, tá? Só estou aqui fazendo analogia aqui. Tem como Jesus fazer isso, irmão?
Tem como Jesus chegar lá para o pai e falar assim: pai, olha só, agora o senhor fica com o teu jeito aí, que eu vou ficar com o meu aqui, e aí eu sigo o meu aqui. Tem como Jesus se divorciar do pai? Não tem como. Por quê? Porque eles têm um espírito só, irmão. Não tem como cerrar o Espírito Santo no meio, a metade do Espírito Santo ficar com o pai, e a outra metade ficar com Jesus, e eles seguirem em caminhos diferentes. Não tem como. Porque o pai imprimiu as características do casamento, da Trindade no casamento. Então você se casou, não tem como cerrar no meio. O teu casamento é e não pode não ser. Acabou, irmão. Olha para o seu cônjuge e fala assim: você entendeu? Eu vou terminar já. Gênesis 2:23. Adão chama a fêmea de varoa ou de mulher. Quem chamou a fêmea de varoa ou de mulher foi Adão. Em Gênesis 3:20, Adão chama a fêmea de Eva. Quem chamou a mulher, a fêmea, de Eva, foi Adão. Só que em Gênesis 5:2, diz que Deus criou macho e fêmea, e o chamou de Adão. Então, quando Deus foi dar nome para o homem e para a mulher, Ele chamou os dois de Adão. Porque os dois eram um só. O plano original de Deus era que o casal fosse um ser plural. Então Deus não falou: seu nome é Adão e seu nome é Eva. Não, não. Ele olhou e falou: o nome de vocês é Adão, porque eles eram um só. Lembra quando Deus, ele falou assim para Satanás: você pode ir lá e tocar em tudo que Jó tem. Tudo, pode tocar em tudo, tudo. Só não toca em Jó. A vida dele não toque na vida dele. O resto você pode tocar em tudo. Você percebeu que o Satanás tocou nos filhos, tocou nos bens, tocou nos empregados, nos animais, em tudo, mas ele não tocou na mulher de Jó? Deus não falou que Satanás não podia tocar na mulher dele, falou que não podia tocar em Adão. E por que Satanás não tocou na mulher de Jó? Porque até Satanás sabe que se ele tivesse tocado na mulher de Jó, ele teria tocado em Jó. Até Satanás sabe que o casal é um só. E às vezes a gente não acha isso. Só para você ter uma ideia, uma vez um homem saiu para caçar. Falou assim: eu vou sair para caçar, e pediu para a mulher cuidar da lenha, que ele ia voltar com a caça para poder preparar lá o animal que ele foi caçar. A mulher foi no lago que tinha dentro da propriedade deles lá e começou a cortar a lenha. Só que o machado voou da mão dela, caiu dentro do lago. Ela falou: meu Deus, o machado, Senhor, a gente não tem dinheiro para comprar outro, Senhor, está chegando inverno, meu marido vai brigar comigo, Senhor amado. Aí o Senhor apareceu para ela e falou: minha serva, o que houve? Ela falou: Senhor, meu machado caiu aí, Senhor. Aí o Senhor falou: calma, pode deixar comigo. O Senhor mergulhou, trouxe um machado de prata. É esse seu machado? Ela falou: não, Senhor, não é esse. Aí Deus colocou o machado de lado, mergulhou de novo, trouxe um machado de ouro. Falou: é esse? Falou: é esse meu machado, Senhor. Falou: não é esse meu machado. Ele deixou de lado. Aí mergulhou de novo, trouxe o machado dela enferrujadinho. Falou: é esse aqui seu machado? Ela falou: graças a Deus, Senhor, meu machado. Oh, glória, Senhor. Meio enferrujado, sabe? Ela pegou aquele machado e falou: graças a Deus, meu marido não vai brigar comigo. Aí o Senhor falou: minha serva, você não deixou nem o ouro nem a prata te corromper, você pode ficar com os três. E desapareceu. Ela pegou o machado de ouro, de prata, o dela levou para casa. Quando o marido chegou, ela falou para ele a experiência que ela tinha vivido. Olha, esse machado de ouro, a gente está rico, esse machado é enorme de ouro. E o marido ficou impactado, falou: como é que aconteceu? Ela levou ele no lago, falou: eu estava aqui cortando, o machado voou da minha mão, Deus apareceu, mergulhou e trouxe, explicou para ele. O cara escorregou, caiu dentro do lago, afundou. Ela falou: meu Deus do céu, meu marido, Senhor, meu marido afundou, não sabe nadar, Senhor, meu marido está morrendo, Jesus. Aí o Senhor apareceu para ela e falou assim: o que houve, minha serva? Meu marido caiu aí, Senhor, ele não sabe nadar, ele afundou, o Senhor salvou meu machado, salva meu marido. Aí o Senhor mergulhou. Quando o Senhor voltou com Brad Pitt, falou: é esse seu marido? Ela falou: é ele. Aí o Senhor falou: minha serva, você não deixou nem o ouro nem a prata te corromper, agora esse aqui não é o teu marido. Ela falou: eu sei que não é. Então por que você está dizendo que é seu marido? Senhor, eu posso te explicar, olha só. Se eu dissesse para o Senhor que ele não é meu marido, o Senhor ia mergulhar e trazer o Rodrigo Hilbert. E se eu dissesse que o Rodrigo Hilbert não é meu marido, o Senhor ia mergulhar e trazer o meu. Aí se eu dissesse: opa, esse aí é o meu. Aí o Senhor ia falar: serva é boa e fiel. Pode ficar com os três. Senhor, eu sou mulher de um marido só. Vamos embora, Brad, vamos embora para casa. Não aplaude não, irmã, tá doida? As irmãs estão aplaudindo, os homens estão assim. Olha para o seu marido e fala assim: nosso casamento é e não pode não ser. Fala: nosso casamento é
e não pode não ser. Fala para ele: o que Deus uniu não separa, o que Deus uniu não separa o homem. Eu vou terminar agora. Olha o que Malaquias capítulo 2, verso 14 e 15 diz. Malaquias capítulo 2, verso 14 e 15 assim: e dizei, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel com a mulher da tua mocidade. Malaquias aqui, esse texto está falando sobre adultério, sobre infidelidade conjugal. E Deus, falando aqui sobre infidelidade conjugal, ele diz assim, olha, verso de número 15: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que quando ele formou Adão e Eva, ele deu um espírito, ainda que lhe sobrava espírito. Deixa eu interpretar isso aqui para você. Isso aqui é uma opinião majoritária. Olha o que ele está dizendo. Quando Deus formou Adão e Eva, ele deu um espírito só. Mas por que Deus deu um se Deus tinha espírito para dar e vender? Porque para cada pessoa que nasce, ele dá um espírito. Cada pessoa que é formada, Deus entrega um espírito. Ele tinha tanto espírito no estoque, que até o dia de hoje, Deus tem espírito para dar para cada um que nascer. Ele falou para Abraão: a sua descendência será como a estrela do céu e o pó da terra. Então, por que é que quando Deus formou Adão e Eva, ele deu um espírito só? Deus soprou sobre Adão o fôlego de vida, ele deu um espírito para Adão. E quando formou a mulher, ele não soprou sobre a mulher o fôlego de vida. Ele formou a mulher da costela de Adão. Já que ele formou da costela de Adão, então ele não precisa dar um espírito, porque o espírito de Eva é o mesmo espírito que ele deu para Adão. O plano original de Deus para o casamento não é que o homem tem um espírito e a mulher outro espírito. Os dois têm um espírito só, porque os dois se chamam Adão. Os dois são um ser só. É um ser plural. Depois do pecado, o homem recebe um espírito e a mulher recebe outro espírito. Só que no casamento, a gente volta para o plano original. No casamento, quando a gente tem um entendimento do que é o casamento, que o casamento recebeu as características do Espírito Santo, assim como o Pai e Jesus têm um espírito só, no casamento ele também deu um espírito só, porque ele está entregando as características da Trindade. Ele está imprimindo no casamento, sabe, as características da Trindade. Só que agora a gente volta para o plano original. É por isso que o primeiro princípio aqui é o princípio do ambiente. Para você entender os 9 princípios, você precisa entender o princípio do ambiente, porque todos os 9 princípios é para levar você de volta para o plano original, para o jardim. O seu casamento hoje está voltando para o plano original, para dentro do jardim. É por isso que quando Adão peca dentro do jardim, Deus nos expulsa de lá. Só que Jesus, como nosso último Adão, ele é fiel dentro do Getsemane, ele também é fiel dentro do jardim. Porque é que Jesus falou: Pai, se for possível, passe-me esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, dentro de um jardim. Ele poderia ter dito isso na cruz, ele poderia ter dito isso levando a cruz no meio do caminho, mas ele disse dentro de um jardim, porque ele também foi o nosso último Adão, ele também foi o nosso jardineiro. Ele foi fiel dentro do jardim, porque o primeiro jardineiro nos expulsou de lá, mas Jesus, o nosso último jardineiro, foi fiel dentro do jardim e nos trouxe de volta. Então o plano original é nos levar para o Éden, e no Éden o homem não tinha um espírito e a mulher tinha outro espírito, era um espírito só. Quando você vive a essência do casamento, não tem mais divórcio, porque não tem como cerrar um espírito. Vocês casaram a sua carne, você casou a alma de vocês, porque vocês tiveram relação sexual, mas agora existe uma essência que Deus quer derramar sobre o teu casamento. Vocês vão casar o espírito no entendimento, porque não é racionalizando, é no raciocínio, é no entendimento. Em nome de Jesus, vocês vão sair daqui hoje com um casamento indivorciável, porque é um espírito só. Em nome de Jesus, vocês vão viver o ápice da transparência. Vocês vão agora entender a história do outro, investigar a história do outro para entender por que você casou com uma pessoa tão perturbada. Fique de pé em nome de Jesus. Empatia no casamento não é se colocar no lugar do outro. Para mim, a pior definição de empatia é se colocar no lugar do outro. Porque se colocar no lugar do outro significa tirar o outro do lugar para eu me colocar no lugar do outro. Quando eu faço isso, eu estou tentando enxergar, tentando entender o que o outro está vivendo a partir da minha visão.
a partir da minha experiência, a partir do meu ser. Aí você fala assim, eu entendo fulano porque fulano foi rejeitado pelo pai, eu também fui rejeitado pelo meu pai. Você não vai entender fulano, porque cada um lidar com a rejeição de uma forma diferente. Um sofreu muito, o outro sofreu menos, o outro quer tirar a vida por causa disso, o outro não. Então não tem como eu entender o outro tirando o outro do lugar. Mas eu preciso tirar o outro do lugar porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. No casamento, sim. Porque quando você vive uma só carne no corpo e na essência, você não precisa tirar o outro do lugar para se colocar no lugar do outro. Porque os dois são um só, os dois ocupam o mesmo espaço, porque o outro não é mais o outro é você. Então, a partir de hoje, você não vai tentar entender a história do outro, você vai entender a sua própria história, porque a história do outro deixou de ser a história do outro e passou a ser a tua história. O BO do outro é o teu BO, a crise do outro é a tua crise, a dificuldade do outro é a tua dificuldade. Quem o outro é quem você se tornou nele. Vocês estão entendendo isso? É por isso que para a gente casar, a gente tem que entender profundamente o que é casamento. Porque as maiores crises que a gente vive no casamento é porque a gente não tem entendimento. Lembra que eu li aqui? Que a casa ela é edificada através do conhecimento, através da sabedoria. Então eu espero sinceramente que hoje você saia daqui entendendo que o seu casamento é indivociável. Porque o dia que você pensar em separar, o dia que você pensar em divorciar, olhe para a Trindade. Não tem como Jesus se divorciar do Pai. Não tem como você se divorciar do seu cônjuge, porque vocês são um só na carne, porque casou a alma, mas vocês são um só no espírito, porque casou no espírito. Há um casamento de espírito aqui essa noite. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo isso? Abraça o seu cônjuge de novo aí, abraça de novo de frente. Isso. Quiser dar aquele beijinho aquele beijo cuspido, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque a gente sai daqui renovando o nosso entendimento. A gente sai daqui, Jesus, entendendo que o nosso casamento é inabalável. A gente sai daqui entendendo que nada pode abalar o nosso casamento a ponto de gerar divórcio. Porque nós saímos daqui entendendo que já somos um só na carne, porque houve um casamento de alma, houve uma aliança, um pacto de sangue na relação sexual, mas a gente sai daqui casando o nosso espírito, entendendo que não tem como separar. O nosso casamento é e não pode não ser. Nós somos casados para sempre, Jesus. E eu agradeço ao Senhor pela atmosfera que o Teu Espírito está movendo aqui nesse lugar. Eu te agradeço, Jesus, porque o Teu Espírito Santo está convencendo, o Teu Espírito está trabalhando aqui essa noite. Todo espírito de divórcio, todo espírito de separação cai por terra agora. Pai, o divórcio, a separação não será mais uma opção. Não haverá mais ameaça de que eu estou indo embora, não haverá mais dormir no sofá, não haverá mais, Jesus, se você fizer isso, fizer aquilo, se continuar assim, eu estou indo embora. Em nome de Jesus, esse demônio cai por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Isso não sai mais da boca do teu filho, isso não sai mais da boca da tua filha, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor traz maturidade para que eles parem de viver debaixo da nossa convenção e passem a viver debaixo da eternidade. A Trindade não se move debaixo do nosso tempo, a Trindade não fala sobre o amanhã, porque na eternidade não existe o dia de amanhã. Então eles não irão mais, em nome de Jesus, proferir essas palavras: eu estou indo embora, eu vou embora, em nome de Jesus. Eles são casados para todo o sempre, em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga glória a Deus. Quem concorda com essa oração, diga amém. Então pegue na mão da sua esposa e diz assim para ela: eu nunca vou soltar a sua mão. Diz assim para ele: eu nunca vou deixar você soltar a minha mão. Fala para ela: nem eu. Glória a Jesus. Dá aquele beijinho de novo. Olha, eu tentei resumir o máximo aqui, pulei um monte de coisa e tal, mas se tem algo que eu disse aqui que você não pode esquecer,
de tudo que eu disse, porque não tem como você gravar tudo que foi falado, não tem como gravar, mas tem uma coisa que você não pode esquecer, é do curso que está lá, aleluia, está lá atrás. Jesus te abençoe, eu estou lá atrás, eu te espero lá, estamos juntos, Jesus abençoe vocês. Amém. Pode ligar a luz da nave, fazendo favor. Eu quero fazer um momento aqui. Como a gente não fez bilheteria para pagar os custos do nosso, trazer o preletor, nós vamos fazer um momento de oferta. E esse momento de oferta que nós vamos fazer aqui agora, eu vou dizer que é como uma semente. É uma semente que a gente vai semear hoje na vida do Elvis. Porque ele não veio aqui, esse é um dos pregadores, assim como muitos que tem, que eles não vêm aqui através do, quanto a igreja vai dar para mim poder estar ali? Quanto vocês vão me pagar para eu estar ministrando aí? Não, ele vem pela oferta. A oferta que a gente consegue, a semente que a gente consegue semear na vida dele, é assim que é. E esse é um pastor itinerante. Ele não é pastor de uma igreja. Ele vai, se você acompanhar a rede social dele, semana passada ele estava no Rio Grande do Sul, semana inteira. Ele me contou uma coisa no caminho hoje, quando eu vinha de Cascavel, que não é dinheiro que ele se move. Não é por dinheiro, e sim pelo projeto que Deus tem. E uma coisa que ele falou para mim, eu posso pregar uma igreja que tem 10, ou eu posso, que nem você sabe que eu prego igrejas que tem 10 mil pessoas, porque o que me move não é dinheiro. E ele tira sexta, sábado e domingo para ministrar. O resto da semana ele se dedica aos filhos, a filha dele, né? Agora está vindo mais um, e a esposa Camille. Porque ele falou assim, eu não vou deixar a minha família pregar uma coisa aqui na frente, deixando a minha família para buscar dinheiro. Porque eu podia fazer agenda semana inteira, mas eu não me movo por dinheiro. E como ele não se move por dinheiro, eu quero falar sobre 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá e dá com alegria. E é isso que eu quero hoje propor para vocês: dar com alegria, semear com alegria. Nós vamos fazer uma oração, e se você sentir no teu coração, tem um Pix que vocês podem fazer da igreja. Tem o pessoal que tem um envelope aí, se você tiver dinheiro para estar ofertando. E nós vamos ofertar na vida dele, para a honra e glória do Senhor, amém? Senhor Jesus, Pai querido, quero te louvar, te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui dessa palavra. Senhor, eu creio que Ele trouxe palavras que ficaram na cabeça de cada um, na alma de cada um. Que nós precisamos entender que nós não precisamos voltar para o jardim. Precisamos voltar ao teu reino, Pai. Nós precisamos ter Jesus Cristo na nossa casa. Com Jesus Cristo na nossa casa, eu serei um marido melhor, minha esposa será uma esposa melhor. Com a presença de Jesus dentro da nossa casa, nós iremos viver o jardim. Eu creio que com a presença de Jesus, nós iremos conseguir transformar a nossa geração. Nós teremos filhos que vão nos olhar, pois nós somos testemunho do que Tu tem feito nas nossas vidas. Que te louvo, Senhor Jesus, por cada pessoa que vai ofertar aqui. Que ela não oferte por obrigação, mas sim pelo que o Senhor tem colocado no coração dela. Que essas ofertas sejam repassadas para a família do Elvis, e que ele possa, Senhor Jesus, continuar ministrando a sua palavra
em todo canto desse Brasil, em todo canto do mundo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você sentir no seu coração e quiser trazer a oferta, pode colocar na salva, ou pode estar fazendo através do Pix. Ali vai aparecer o Pix da igreja, mas não se preocupe, nós vamos fazer a oferta para ele. Amém? Amanhã nós continuamos. Amanhã tem mais uma parte. Venham, tragam um amigo. E tem um mural ali atrás que as meninas prepararam. Passa ali, tem um envelope. Pega aquele envelope não é para ofertar, tá? Aquele envelope tem uma palavra. E essa palavra talvez vai entrar no encontro do seu coração. Então, na linha cheia de balão, você vai passar ali, pegar um envelope e ler e levar para vocês, amém? E amanhã aguardamos vocês aqui. Tragam os seus amigos, amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Quantos podem dizer? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a tua bondade, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Você pode cantar para Jesus? Em todo tempo. Cante com fé. Em todo fôlego
eu cantarei na bondade. Eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia, Senhor, nos adoramos. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Amanhã cedo vai ter programa Mais de Deus. Programa Mais de Deus, a partir das 8 da manhã até as 10h30. Rádio Marechal FM 107,9. Nós estaremos adorando o Senhor ali na programação e falando também do... o pastor Elvis vai estar também lá conosco. Glória a Deus. Amém. Amanhã, Vamos sintonizar então a Marechal FM 107,9, e a gente vai estar mandando o link também para o pessoal acessar através da internet. Amém. Outro dia a gente estava chegando lá em Sorriso, né? Pro lado de Maracaju. Aí a pastora pegou o celular, nós fomos ouvindo o programa no sábado de manhã, né? Mato Grosso é 1 hora a menos, né? Então estava curtindo aí. Amém? E nós esperamos você amanhã esteja conosco aqui, louvando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amados, o pastor Elvis vai estar autografando lá, então você que quer